Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre uma direção dada pelo apóstolo Paulo à igreja, contida em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. O que significa orai sem cessar? Aqui o apóstolo Paulo, ele nos exorta a termos uma vida de oração, orar com persistência e constância. Não devemos permitir que a nossa atitude e disposição para a oração sejam vacilantes. Não podemos permitir que a nossa rotina prejudique a nossa vida de oração. Orai sem cessar nos ensina que devemos manter a regularidade em nossa vida de oração. Não esmorecer, não esfriar, não desanimar. Mesmo nos momentos em que nos sentimos um pouco fracos ou desanimados, devemos manter a constância, a persistência na oração. É claro que orar sem cessar não se trata de vãs repetições. Isso o Mestre Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então nós temos sim que orar todos os dias, mais de uma vez por dia. Nós temos sim que dedicar um tempo de qualidade para a oração, mas as nossas orações, elas não podem se resumir a meras repetições, como por exemplo, a gente vê aqui no mantra. O mantra é dito de forma repetida. Tradicionalmente, um número razoável de repetições é 108 repetições. Isso com certeza é algo que é feito pelos pagãos. É muito parecido com o que é feito no catolicismo, quando eles rezam o rosário ou o terço. Eu peguei aqui, olha, o rosário, que é uma versão maior, ele contempla 200 ave-marias. E o terço, que é a terça parte do rosário, contém 50 ave-marias. Então isso não tem o menor sentido. Isso aqui não é nem considerado oração. A pessoa vai lá, reza 10 ave-marias, um Pai Nosso, um Glória ao Pai, mais 10 ave-marias, mais um Pai Nosso, mais Glória ao Pai. Isso aqui Deus não vai ouvir. Deus quer ouvir as nossas orações sinceras, ainda que, claro que alguns pedidos eles vão se repetir, mas você vai estar abrindo seu coração a Deus, você vai estar em secreto buscando a Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, único mediador entre Deus e os homens, único intercessor, não há outro, de manhã, à tarde, à noite, apresentando os seus clamores e também a sua gratidão pelas coisas que aconteceram. Tem coisas que você vai orar que são referentes àquele dia especificamente. Você vai também render adoração a Deus. Sempre que você iniciar uma oração, é importante você render adoração a Deus, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que tudo criou, que tudo formou, que Ele é o Alfa e o Ômega, Criador dos céus e da terra. Mas não adianta fazer como os católicos fazem, como fazem no budismo, no hinduísmo. Essas repetições acabam não sendo ouvidas. Em Gênesis 25, 21, é um exemplo importante sobre a persistência da oração. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então Isaac, ele orou durante 20 anos para que Rebeca pudesse conceber. Ele se casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos, sendo que Jacó e Esaú nasceram quando ele tinha 60 anos. Ele buscou ao Senhor com persistência. Por isso que a passagem diz, e Isaac orou insistentemente ao Senhor. Então todos os dias ele se colocava diante de Deus, ele se derramava diante de Deus, pedindo esta grande bênção. Ele foi recompensado pela sua constância, pela sua regularidade. Podemos citar uma parábola de Jesus em Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar.
Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Então Jesus está falando, se um juiz injusto, iníquo, atendeu o pedido da viúva porque ele entendia que ela estava incomodando, que ela estava vindo para importuná-lo, quanto mais Deus vai atender aos pedidos de seu povo que clamam a ele dia e noite. Mas aqui nós vemos a importância de orar de dia e de noite. Lucas 11 também nos traz o mesmo princípio. Então lhes disse: Suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então aqui nós temos também o mesmo princípio. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Bater na porta nos remete a uma certa insistência. Porque geralmente você não bate uma única vez na porta. Você chega num local que não tem campainha. Você bate 3 vezes, digamos assim. Se ninguém atende, você vai bater mais. Você vai bater mais 5 vezes. Se ninguém atende, você vai bater mais 10 vezes. Esse bata na porta nos revela essa persistência. Mateus 7, versos 7 e 8, a mesma coisa. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em uma carta aos Efésios, Paulo diz que está sempre dando graças e orando pelos membros da igreja. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui nós vemos Paulo orando com constância pelos irmãos da igreja, tanto dando graças pela fé que eles demonstraram, quanto intercedendo por eles, pedindo espírito de sabedoria, de revelação. Sempre que oramos para alguém, estamos intercedendo junto ao Pai, por intermédio de Jesus, por este alguém. Olha que interessante, meus irmãos, Salmo 55, 17. Um princípio que nós podemos adotar em nossas vidas. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista, ele ora de tarde,
de manhã e ao meio-dia, 3 vezes ao dia. E onde mais nós vemos essa recomendação? Em Daniel capítulo 6, nós vemos que ele orava também 3 vezes ao dia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. No versículo 13, então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Olha o exemplo que Daniel nos dá. Ele continuava orando 3 vezes ao dia e ele recebeu livramento de Deus em todas as situações, inclusive na cova dos leões. Curioso notar que os Salmos 91, nos versos 5 e 6, também nos traz como se fossem 3 períodos do dia. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Tem relação com o Salmo 55, 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei. Tem relação com a passagem de Daniel, ele continuava orando 3 vezes por dia, e aqui nós vemos que não temeremos o pavor da noite, que é um período do dia, nem a flecha que voa de dia, pode ser de manhã ou à tarde, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Então nós temos 3 períodos, noite, dia e ao meio-dia. Muito interessante, meus irmãos. Paulo também nos diz em Efésios 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós temos aqueles períodos de oração que são orações mais longas, mais elaboradas, em nosso quarto, quando acordamos, antes de dormirmos, aquelas orações que nos colocamos de joelho diante de Deus, apresentando todas as nossas súplicas, nossa adoração, nossa gratidão a Deus. Mas também tem momentos que nós, por exemplo, estamos no trabalho, estamos dirigindo, lavando louça, fazendo qualquer coisa. E nesses momentos nós podemos estar orando em espírito, estar conectados com Deus, pensando nas coisas de Deus, meditando na palavra, que é uma recomendação que o apóstolo nos dá, até mesmo para que a nossa mente nunca se transforme em um terreno fértil para o inimigo. Justamente nesta passagem, ele fala sobre a armadura de Deus. Então é importante a nossa mente estar conectada com as coisas do alto, para que Satanás e seus anjos não nos influenciem com coisas que possam nos atingir, nos derrubar. Este princípio também nós vemos em Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então orar e vigiar é importante para que não caiamos nas armadilhas do diabo. Filipenses 4:6 nos dá uma recomendação de extrema importância. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ao invés de ficarmos ansiosos, ao invés de entrarmos em desespero, ao invés de ficarmos reféns das circunstâncias, nós devemos entrar em oração e apresentar as nossas causas a Deus. Confie em Deus e Ele agirá. E por fim, mas não menos importante, 1 Samuel 2,30. Deus diz o seguinte: honrarei aqueles que me honram,
mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Uma forma de honrar a Deus é sempre estar buscando a Deus. Daniel fazia isso pelo menos 3 vezes por dia. Então Deus diz: honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam, ou seja, aqueles que não buscam a Deus, que não têm uma vida de oração, de leitura da palavra, serão tratados com desprezo. Com isso, nós concluímos esse breve estudo sobre a oração, sobre orar sem cessar. Fiquem todos na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Amém.